Olá, bom dia! Estamos de volta agora com a nossa segunda aula de hoje, terça-feira, dia 21 de julho de 2020. Nós vamos falar um pouco sobre a vida dos indígenas, sobre a vida dos índios. Tia Vivian, por que a senhora está trazendo essa aula dos índios hoje para a gente? Vocês lembram que lá em Geografia nós estamos falando sobre os tipos de escola. Nós falamos da escola na cidade, nós falamos da escola do campo e a última aula que nós falamos foi sobre as escolas dos índios, as escolas indígenas. Essa aula de história era para ter sido feita em abril. Por que em abril? Porque é o dia que nós comemoramos o Dia do Índio. Mas como em abril nós estávamos de férias, esse período aqui desta aula nós estávamos de férias, eu decidi trazer ela hoje para a gente. Por quê? Nós falamos de escola dos índios, então nada mais justo e importante nós falarmos um pouco sobre a vida dos indígenas. Trazer essa data para a gente, até porque o Dia do Índio, ele não pode ser lembrado somente uma vez no ano, não. Ele deve ser lembrado durante todos os dias da importância que os indígenas tiveram em nossa vida. Então, os índios, eles foram muito importantes na nossa vida, na nossa história, na história do país que nós moramos, no Brasil. Então, por isso que a tia decidiu trazer este assunto pra gente. Então, ele é um assunto que já está atrasado, nós não fizemos ele, por isso que nós vamos fazer ele agora, tá bom? Por quê? Porque nós vamos aprender mais sobre a cultura dos índios. Uma cultura que é rica, que é tão importante para nós, que nós também usamos algumas nos nossos dias a dias, tá bom? Então vamos lá? Então, Dia do Indígena. Lembrando que o Dia do Índio, ele é comemorado no dia 19 de abril. Então, Dia do Índio, ele é comemorado no dia 19 de abril, mas ele nunca deve ser esquecido por nós em nenhuma data do ano, em nenhum dia do ano nós podemos esquecer. Então, vamos ler? Antes da chegada dos portugueses, outros povos já habitavam o Brasil. Eles receberam os nomes de índios, dados pelos primeiros navegadores que pretendiam chegar às Índias, terra onde havia produtos para serem comprados e vendidos na Europa. Porém, ao invés de chegar às Índias, esses primeiros navegadores acabaram encontrando um novo continente, a América. A chegada dos portugueses trouxe problemas para a vida dos povos indígenas. Muitos foram obrigados a abandonar suas terras, outros foram levados à forças para trabalhar nas fazendas criadas pelos novos moradores. No Brasil, ainda existem muitas nações indígenas, com costumes diferentes uns dos outros. Esses costumes também são muitas vezes diferentes dos praticados nas cidades pelos não indígenas. As vestimentas, os alimentos, o modo de trabalhar e as moradias mostram essas diferenças. Então, aqui nessa leitura que nós fizemos, nós podemos ver o primeiro contato que os navegadores tiveram com os índios. Então, esses navegadores, eles saíram lá de Portugal. Portugal é um país que fica na Europa, então eles saíram de lá à procura de produtos que eles queriam vender, que eram produtos que naquela época valiam muito dinheiro. Então, eles saíram de Portugal e o destino deles era chegar até a Índia. Porque lá na Índia eles iriam encontrar esses produtos. Só que, como eles estavam navegando no desconhecido, o navio deles acabou que eles encontraram o quê? Eles encontraram um novo continente, que é chamado de América, e nesse novo continente, quando eles chegaram, ele não estava despovoado, eles já tinham moradores. E esses moradores eram o quê? Que eles mesmos, os navegadores, batizaram ele de índios. Por quê? Eles queriam ir às Índias,
Só que como eles não encontraram as Índias, eles não chegaram às Índias, eles chegaram nesse país, nesse continente novo. Então, quando eles chegaram lá, que eles avistaram esse povo, imediatamente eles já colocaram o nome deles de índios. Esses povos, eles viveram nesses lugares muitos tempos sozinhos e isolados. Eles viviam à maneira deles. E o que foi que aconteceu? Quando esses navegadores chegaram, quando os portugueses chegaram na América, eles trouxeram muitos problemas para a vida desses índios. Por quê? Porque eles forçaram na vida dele uma rotina que eles não eram acostumados. Então, primeira coisa que eles chegaram, eles encontraram eles nus. Eles não vestiam, as vestimentas deles apenas cobriam as partes dele. Quando eles chegaram lá, os portugueses com aquelas rouponas que eles se vestiam muito bem, né? Então, o que foi que eles fizeram? A primeira coisa que eles introduziram foram roupas para eles vestirem. E eles não tinham o costume de vestir roupas. Calçados, eles não calçavam. A língua deles que eles falavam eram diferentes, a comida que eles comiam era diferente. Então, os portugueses, eles trouxeram um grande prejuízo na vida cultural dos índios. E o que foi que aconteceu também? Além da mudança no costume, nos hábitos dele, o que eles fizeram também foi forçar eles a trabalhar. Então, os índios, por um bom período, os índios eram o quê? Eram escravos dos portugueses. Os portugueses faziam com que eles trabalhassem para eles de graça. Foram vendidos, foram comercializados. Então, o índio, ele sofreu muito com os abusos dos portugueses. Então, os índios, eles tiveram o seu costume quebrado através dessas pessoas que chegaram lá. Aí nós temos aqui a foto, dos índios em um ritual de uma dança. Lá atrás nós temos a casa do índio, que nós chamamos de oca. Os índios, com cocá na cabeça, todos muito bem enfeitados, porque fazem parte da cultura deles, eles ficarem enfeitados desse jeito, não é? Aí nós temos uma atividade aqui do lado. Procure no diagrama algumas atividades desenvolvidas pelos povos indígenas brasileiros. Consulte o quadro abaixo. O que nós vamos achar nesse diagrama? As palavras caçar, plantar, pintar, pescar, colher e construir. Porque essas eram as principais atividades que os índios, eles praticavam. Eles caçavam o seu próprio alimento, eles plantavam o seu próprio alimento. Pintar, eles pintavam o rosto deles, eles pintavam os corpos dele. Ainda hoje, algumas tribos ainda pintam os olhos, o rosto, fazem pintura no corpo todinho. Pescar, porque a pesca para eles também era uma fonte de alimento, onde eles poderiam tirar os peixes para eles sobreviver. Colher, por quê? Porque aquilo que eles plantavam, eles mesmos colhiam. E construir, porque eles mesmos eram quem construíam as próprias casas deles, as ocas. Número 2. A influência da cultura indígena está presente no nosso dia a dia. Então, se nós formos colocar todas as influências que nós tivemos dos índios no nosso dia a dia, é grande demais. Aí aqui tá pedindo o quê? Pesquise e cite exemplos da influência indígena na nossa cultura, na cultura brasileira. Por exemplo, no nosso vocabulário, na nossa fala, que nós falamos. Vocês vão pesquisar algumas palavras que são de origem indígena. Na nossa culinária, na nossa comida que nós preparamos diariamente, quais são aquelas comidas que vêm das tradições indígenas? E o último, nos nossos costumes. Qual é o costume que nós, seres humanos, que nós brasileiros, temos que são de origem indígena? Tá bom? Então, são esses 3 tipos de influências dos indígenas que nós vamos escrever. No vocabulário, que é na nossa fala, na culinária, que é na nossa alimentação, e nos costumes, aquele hábito que nós temos, que nós trazemos lá dos índios. Hoje em dia, existem muitas entidades que protegem os índios, que é chamada de FUNAI.
A FUNAI, ela é um órgão federal que ela serve para quê? Para proteger o índio, para preservar o índio. Agora mesmo nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, os índios, eles são motivo de preocupação para os médicos, para as pessoas que trabalham na saúde. Por quê? Porque os índios, alguns deles vivem isolados na floresta. E esse isolamento deles fazem com que eles não recebam nenhum tipo de vacina de prevenção de doença. Aquelas vacinas que nós tomamos, que nós temos no nosso calendário de vacina, os índios, eles não têm esse acompanhamento, os que moram isolados, que vivem isolados. Então, a pandemia é uma preocupação para chegar à tribo indígena, porque se um vírus tão perigoso como esse chegar numa tribo, é capaz de infectar todos e alguns morrerem. Por quê? Porque o sistema imunológico deles não tem defesa das vacinas, tá bom? Então, essa é a nossa aula de história. Então, depois vocês me tiram a foto das influências dos índios, que eu quero ver, as influências de vocês. Coloquem no grupo pra gente ouvir, dos coleguinhas também, tá bom? Então, aula de história falando um pouco da vida dos índios, tá bom? Que foi a nossa aula de geografia que nós falamos sobre as escolas indígenas, certo? Então, beijão para vocês e fiquem todos com Deus. E a nossa próxima aula de geografia, agora nós vamos falar da escola quilombola, tá bom? Na nossa próxima aula de geografia, tá? Tchau, tchau!